Tudo bem, meninos? Boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos envolvendo a crosta terrestre, envolvendo nossa litosfera, envolvendo a tectônica de placas. Aqui você está vendo uma imagem muito bonita do magma, né, que irrompe do interior da Terra e chega à superfície. Todo o processo pelo qual o magma sai do interior da Terra, do manto, e chega até a superfície, a gente chama de vulcanismo. E nós vamos falar dele um pouquinho mais adiante. Aqui você percebe que aonde vai ficando mais frio, o material vai se solidificando. E aonde está mais quente, ele permanece bem fundido, bem quente, bem incandescente. E aí você percebe que isso aí vai dar origem a novas rochas, no caso, rochas magmáticas. Bom, meninos, então vou passar nosso slide para frente aqui. É isso. Opa, cadê? Vamos ver aqui. Aqui tem algumas evidências que mostram que nossa crosta terrestre ela está em movimento, né? Aqui você tem a teoria da deriva continental, foi desenvolvida por Alfred Wegener, isso no século XIX para o século XX. Ele foi bastante ridicularizado quando ele surgiu com essa teoria, justamente porque ele observava o contorno dos continentes, principalmente ali da América do Sul e da África, e ele percebia que eles eram coincidentes, pareciam peças de um quebra-cabeça, e ele imaginou que de alguma forma esses continentes estavam em movimento. Ele não tinha conseguido ainda explicar o porquê, certo? Então foi a teoria da deriva continental, como se os continentes tivessem a deriva no oceano. Então você percebe aqui, mais uma vez, essa imagem bastante interessante, né, da América do Sul, do continente africano. Olha aqui a Antártida, olha aqui o Oriente Médio, a Índia, né, a Austrália, da Pangeia em diante. Aqui, meninos, nós temos uma outra imagem que mostra a expansão dos fundos do oceano. É o movimento convectivo do magma na astenosfera, desculpa, está o erro aqui. Ele foi concluído pelo cientista Arthur Holmes em 1890 a 1965, o período em que ele viveu. Você percebe que o magma ele vem da astenosfera, né, que é a parte superior do manto, e ele, à medida que ele sai aqui e chega à superfície, isso aqui é no fundo do oceano, tá vendo? Ele vai obrigando essas duas placas ao quê? Se afastarem, dando origem a esse movimento que nós temos aqui. Nós temos essa ilustração bem clara nesse mapa batimétrico aqui. O mapa batimétrico é que mostra as profundidades abaixo do nível do mar. E o ipsométrico mostra as altitudes acima do nível do mar. Então você percebe aqui, esse conjunto de estrias aqui, é justamente resultante de milhões de anos em que o continente sul-americano e o continente africano estão se afastando, em uma razão que vai de 1 a 2 centímetros por ano. Aí você imagina a quantidade de tempo para eles estarem tão distantes como estão hoje. E como eu disse na outra aula, é um processo dinâmico, que não acabou. Ele acontece no presente momento, ele está acontecendo, né? Só que a escala de tempo em que ele acontece é muito longa para nós, seres humanos. A gente não consegue visualizar. Aqui, meninos, você está vendo as placas tectônicas. A nossa crosta terrestre, como eu disse, ela não é inteiriça, ela é formada por peças de um quebra-cabeça, né? Placas que estão justapostas. Aqui você tem mais um mapa batimétrico, mostrando aqui as profundidades, o relevo submarino, tá vendo aqui? Você consegue perceber? Então, e mostra os limites entre as placas tectônicas. Essas regiões amarelinhas aqui é onde acontecem os abalos sísmicos, onde acontece a maior quantidade dos terremotos. Você pode ver que a maioria dos terremotos acontecem justamente na zona de contato entre as placas tectônicas. E esses morrinhos aqui são os vulcões, que também são originados do mesmo fenômeno, né? Das forças do interior da Terra.
Então tá aqui, a crosta terrestre ela é descontínua e é fragmentada em vários blocos, os quais são formados por partes continentais, que estão acima do nível do mar, e oceânicas, que estão abaixo do nível do mar. Cada bloco corresponde a uma placa tectônica que se desloca pelos movimentos de convecção do magma. Esses movimentos que nós mostramos aqui anteriormente. Bom, dando continuidade, você tem aqui o tsunami, né, meninos? Na verdade, o tsunami ele é resultante de um maremoto. Vou deixar aqui essa imagem, vou deixar esse vídeo rolando aqui, enquanto a gente... Tá aqui. Essa onda, ela é originada aqui, atividade vulcânica, aqui tudo acontecendo abaixo do fundo do mar. Olha lá. Você tem um choque entre placas tectônicas, você tem o deslocamento dessas placas tectônicas, isso libera uma enorme quantidade de energia, essa energia ela chega até a superfície, né? Gerando uma onda, uma pequena onda em um lugar específico, aumentando o nível do mar. Essa onda se espalha e vai até chegar no continente. Na verdade, esse esquema tem um defeito. Essa onda não é tão pequena como nós estamos vendo aqui. Ela é bem ampla, né? Ela vai da crista até vários quilômetros atrás dela. Então você percebe aí, à medida que esse tremor de terra abaixo do nível do mar agita a água, essa onda no alto mar não tem impacto nenhum, porque a profundidade é grande, mas quando ela chega na inclinação da praia, ela sobe enormemente, causando aquelas tragédias que você pode ver aí, né? Como eu disse para vocês, a diferença está aqui, ó. Atrás dessa onda tem uma parede enorme de água, não é só uma onda. Você tem aí os acontecimentos lá na Indonésia, no Japão, você tem vídeos, vários vídeos mostrando ali a tragédia que é uma tsunami e a devastação que ela provoca, né? Você está vendo aí pessoas mortas, prejuízos materiais. Tudo bem? Bom, dando continuidade, vamos ao próximo slide. Você tem aqui essa questão da tensão entre as placas tectônicas que dá origem aos terremotos. Então, a tensão entre as placas tectônicas em movimento acumula intensa energia, que ao ser descarregada, ou seja, a energia vai acumulando e a placa fica estática. A borda da placa, o encontro da placa, fica estático. Quando essa energia é liberada, quando essa placa tectônica se ajusta, ela mexe só um pouquinho, mas para nós aqui é um terremoto. Então a gente coloca a tensão entre as placas tectônicas em movimento acumula intensa energia que, ao ser descarregada, produz uma ruptura do material rochoso até que ocorra uma nova acomodação entre elas. Existem ainda os terremotos que se dão por falhas transcorrentes, também chamadas de transformantes nessas falhas. Nessas falhas, as placas se movimentam lateralmente em sentidos opostos e a fricção provoca abalos focos sísmicos, levando à ocorrência de muitos terremotos. Então você tem aqui a onda sísmica, você tem aqui o foco do terremoto, o epicentro dele, onde ele chega na superfície, né? Aqui você tem a falha entre as placas tectônicas, você tem aqui o movimento, você percebe que essa aqui subiu em relação a essa, o foco está aqui, o epicentro é a área da superfície onde tem o início o terremoto e a onda sísmica se espalha. É claro que quanto mais perto do epicentro, maior é o tremor, né? Aqui também você está tendo outro exemplo de movimento, de falha. Pode ver aqui, ó, que em determinado momento essa placa sobe em relação a essa. Aqui você tem o foco, o epicentro é aqui e aqui você tem todo o impacto que vai se esparramando. Terremoto aqui, o terremoto aqui tirando o sono das pessoas. E é interessante que quando o terremoto acontece em país desenvolvido, os prédios eles já têm um certo sistema de proteção contra esses abalos, os treinamentos de evacuação da população, é tudo muito rápido e eles conseguem prever que um terremoto vai acontecer com uma certa antecedência, porque o tremor ele nunca vem de uma vez. Você tem pequenos tremores que vão aumentando de intensidade, diminuindo o intervalo, até vir o grande tremor. Então, se você tiver uma estação que faça toda essa pesquisa, várias estações que medem o deslocamento dessa placa, que medem os pequenos tremores, dá para evacuar a população antes da tragédia. Nos países pobres, onde isso não acontece, a tragédia é total,
né? A gente viu aí o caso do Haiti, que aconteceu alguns anos atrás. Então você tem aqui os tipos de movimento das placas tectônicas. Tá aqui, ó. Você tem o movimento divergente. O movimento divergente é aquele que nós mostramos lá atrás, que provoca o afastamento das placas tectônicas. O magma chega do manto, né, através da astenosfera, e obriga as duas placas a se afastarem. Aqui você tem o movimento convergente. Se de um lado a placa está sendo afastada, empurrada, de outro ela colide com outra placa. Aqui nós temos um processo que a gente chama de subducção. Essa placa está subindo sobre essa aqui. E é claro que nessa região aqui você vai ter altas montanhas que se estabelecem, porque isso aqui vai dobrando. Inclusive o nome dessas estruturas geológicas é dobramentos modernos, e todos os vulcões resultantes dessa pressão que está acontecendo aqui, que é uma coisa inimaginável para a nossa concepção. E aqui os movimentos transformantes, que não são nem afastando e nem colidindo, eles são laterais. Uma placa se movimenta numa direção e a outra se movimenta em outra direção, dando origem a essa falha aqui. É interessante, gente, que quando você tem essas placas transformantes, esse movimento transformante, em muitos lugares onde acontece o terremoto, você chega lá depois do terremoto, aquela estrada contínua, ela está com um pedaço do lado de cá e o outro pedaço do lado de cá. Ou seja, ela foi separada e afastada. Mais adiante, você tem aqui a Cordilheira dos Andes, aqui a Machu Picchu, né, as ruínas de Machu Picchu, um lugar incrível, né, estabelecida a milhares de metros de altitude, acima do nível do mar. Você tem esse relevo aqui, lembra que eu falei dos dobramentos modernos? São essas altas montanhas aqui da Cordilheira dos Andes. Essas altas montanhas, elas são jovens geologicamente, ela tem coisa de 70, 65 milhões de anos, certo? E elas são muito elevadas porque elas são resultantes do choque entre placas tectônicas. Olha aqui, ó. Você tem um perfil do litoral oeste do continente americano. Um perfil, não sei se vocês estão vendo, dessa região aqui, ó. Ok? Então você tem o Oceano Pacífico, né? Oceano Pacífico, a fossa do Peru e Chile, que é um lugar profundo, você tem aqui grandes profundidades, justamente por conta desse dobramento da placa tectônica aqui. Essa placa oceânica, ela é mais baixa, então ela entra por baixo da outra e ela obriga essa placa a se enrugar, né? Dando origem à Cordilheira dos Andes, os dobramentos modernos. Oceano Pacífico, aqui foco de terremotos, zona de absorção da crosta oceânica, onde essa crosta oceânica volta para a astenosfera, para o manto, né? E aqui esse movimento, essa pressão, essa espinha gigantesca sendo espremida aqui, gera essa série de vulcões aqui. Tudo bem, meus amigos? Aqui você tem a falha de San Andreas. Lembra daquele movimento transversal que eu mostrei? Ela está bem aqui, ó, na costa oeste dos Estados Unidos. Pega uma parte continental e pega uma parte oceânica. Aqui você tem que uma placa vem nessa direção e a outra nessa direção. Aqui uma fotografia aérea da falha de San Andreas. Incrível, né? É lógico que ela fica estática assim por vários anos. Quando ela se ajusta um pouquinho, você tem um grande terremoto em algum desses lugares aqui que repercute numa área bem extensa. Tudo bem, meninos? Nós vamos falar um pouquinho do vulcanismo, que é o processo através do qual o magma chega do manto pela astenosfera até a superfície. Você está vendo aqui a erupção de um vulcão, uma quantidade enorme de energia e esse material que vem do fundo do planeta, do interior do planeta. Inclusive, muitos diamantes são trazidos nesse processo, né? Dessa grande chaminé, né? Desse vulcão, desde o interior da crosta até a superfície. Esse material ele vem trazendo tudo que ele pega, e muitos diamantes também ele traz e chega à superfície através desse processo. É lógico que ele é encontrado depois de muito tempo, com escavações, mas o diamante se forma bem abaixo da superfície. É através do vulcanismo que ele chega à superfície. Você percebe aqui uma quantidade enorme, essa imagem ela é de bem distante, nós estamos vendo uma montanha aqui, esse material está se deslocando aqui a quilômetros de distância, né? São vagalhões de rocha aqui, magma do tamanho de um carro, de um caminhão,
e a quantidade de energia liberada é monstruosa. Da mesma forma que o terremoto, a atividade vulcânica, o vulcanismo, ele dá sinais. Você vai tendo pequenos tremores, pequenas movimentações na crosta, em lugares onde você tem uma pesquisa onde você tem estações de pesquisa, você tem vários sismógrafos que medem isso aí. Então dá tempo de evacuar a população antes da tragédia acontecer. Lá na Roma Antiga, né, nas cidades de Pompeia e Herculano, aconteceu isso, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e cobriu essas regiões, né? E do jeito que as pessoas estavam, elas ficaram petrificadas, porque o magma cobriu a região em questão de minutos, as pessoas não tiveram tempo de fugir, e depois, com as escavações, eles descobriram os moldes dos corpos dessas pessoas, dos animais, dos utensílios, das casas, né? Bastante interessante, ok? Aqui você tem o ciclo do fogo, galera. É onde nós temos a maior quantidade de atividade vulcânica no mundo. O ciclo do fogo, ele está bem aqui, ó, na orla do Oceano Pacífico. Tá vendo? Então ele vem aqui desde da Oceania, passando pela Ásia e para a América. É aqui onde você tem a maior quantidade de vulcões ativos no mundo e também de terremotos, ok? Só para voltar aqui, o ciclo do fogo, eu vou pegar uma imagem anterior para mostrar a vocês que o ciclo do fogo, vamos lá, ele está bem aqui, ó, tá vendo? Ele vem aqui e aqui, ó. Pode ver que é onde tem mais, cada ponto amarelo desse aqui é um tremor, é onde tem mais tremores. Na América do Sul, Cordilheira dos Andes, América do Norte, chega aqui na Ásia, vem até a Oceania. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida, algum questionamento? Bom, então nós vamos passar algumas atividades referentes ao assunto. Ok, deixa eu ver se acabou aqui. Vamos ver. Olha aqui um coraçãozinho para vocês. Maior carinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Que dê saúde, que livre a gente desse terrível momento que estamos passando. E aqui, meninos, eu tenho as atividades, eu vou achar elas aqui. Encontrei. Você vai responder essas atividades, certo? Sexta-feira nós temos uma reunião que vai acontecer das 19 até as 19h40, né? Ou seja, vai começar, depois eu vou arrumar isso aqui. Então ela começa 7, vai até 7h40. Eu não vou dar aula, não. Vocês vão analisar, vão escutar a aula, analisar as imagens, pesquisar, ver as questões e tentar responder. Às 7h, na sexta-feira, eu vou estar disponível para dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida da atividade, você entra na live e a gente conversa sobre ela, ok? E a correção na semana que vem. Então, você tem aqui as principais placas tectônicas, né? As perguntas referentes ao assunto, algumas imagens, ok? Vamos até a questão 5. Você vai ter isso aí no nosso material e vai ter isso também, né, no material dessa aula, no material da aula anterior. E você vai ter isso também esparramado pela internet aos milhares aí. Não tem problema nenhum. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida, algum questionamento? Então tá bom. Fiquem com Deus e até a correção. Tchau, tchau.